Graças a Deus, que Deus abençoe os irmãos. Nós vamos ler em Atos capítulo 7, versículo 34, está escrito: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Senhor Deus, Pai Celestial, te agradeço a Deus pela sua palavra, Pai. Peço no nome de Jesus Cristo que abençoe seus filhos, Senhor, que eles possam, ó Pai, aprender mais de Ti, saber que o Senhor, Pai, cuida de seus filhos, ó Deus. Por mais que a situação esteja difícil, Pai, por mais que o mundo possa estar ao contrário, Pai, pendendo ao contrário de seus filhos, ó Pai, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Deus, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Peço encarecidamente no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amados, aqui em Atos, capítulo 7, versículo 34, nós poderíamos ter lido também em Êxodo 3, versículo 7. É as mesmas escrituras, né? Em Êxodo 3, versículo 7, está escrito: Disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Mas aqui onde nós lemos aqui em Atos, né, até esclarece um pouco mais, onde Deus diz: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Amém? Isso foi o que Deus disse para Moisés. Os filhos de Deus estavam passando por perseguições, sendo açoitados, perseguidos, e eles estavam clamando a Deus por libertação, e Deus precisava enviar um libertador para eles. Então Deus, nós vamos falar sobre os êxodos, são 3 êxodos, cada um desses 3 êxodos Deus teve um profeta, né? O primeiro êxodo foi Moisés. Segundo êxodo, Deus usou o seu filho Jesus. No terceiro êxodo, Deus usou o profeta William Branham. Amém? Então Deus usou 3 profetas em 3 êxodos. Cada êxodo foi um profeta. E quando Deus tira esse profeta de cena, o homem sai de cena ou morre. E esse Deus que começou um trabalho através desse homem, esse mesmo Deus, ele continua através do ministério. Agora já não é o ministério do profeta, é o ministério de ensinamento, para introduzir essas pessoas na palavra de Deus. Porque a palavra êxodo significa sair para entrar em algum lugar. O profeta tira, e o ministério de ensino posiciona, coloca os filhos de Deus na terra prometida, no lugar de destino desses filhos. Então nós vamos falar sobre esses 3 êxodos. Amém, amados? Vamos falar sobre esses 3 êxodos. Assunto que nós já tínhamos falado algumas vezes. Mas só que tem pessoas que acompanham o culto, que às vezes não sabe sobre o que nós estamos falando, e muitas vezes quando nós ouvimos novamente, nós percebemos que deixamos passar algo por alto, e voltamos atrás naquilo que achávamos que estava certo e corrigimos aquilo. Nunca é demais avisar os irmãos, principalmente eu sempre faço isso, ouvir novamente. Ouça de novo a palavra, ouça de novo o que foi pregado. Amém, amados?
Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse acontecimento, sobre esses 3 êxodos, e a maneira como que Deus trabalha, a maneira como que Deus faz. Eu vou usar a mensagem pregada pelo irmão Brian, perguntas e respostas número 8. O irmão Brian diz nessa mensagem, ele diz: o primeiro êxodo foi com Moisés, um profeta de Deus, vindicado para ser um homem de Deus, com a mensagem para aquela hora. Então Deus permaneceu em cena, na forma do pilar de fogo com Josué, para posicionar o povo na promessa daquela hora. Então vocês observam que o mesmo Deus que tirou o povo através de Moisés, terminou um trabalho com Moisés, e esse mesmo Deus continua aqui na terra. O trabalho é de Deus, o trabalho não é do homem. Muitas vezes nós queremos fazer algo, e aquilo impede Deus de trabalhar. Vocês observam que antes de vocês nascerem, essa batalha entre Deus e Satanás já existia. A única coisa que o cristão tem que fazer é deixar Deus trabalhar. E quando você deixa Deus trabalhar, você está descansado nisso. Você diz: Ele está no controle. Por mais que o mundo diz o contrário, você sabe que Deus está no controle. A situação está difícil. Deus está no controle. Vocês observam, é importante a gente observar o que é dito nas pregações, nas leituras, Aqui onde Deus tem dito em Atos 7,34, onde ele diz: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Vocês observam aqui que Deus está dizendo: eu tenho visto atentamente o clamor, ou ouvido o clamor de meu povo. Então, por mais que você ache que a sua situação está difícil, observe que o próprio Deus está dizendo aqui: eu tenho ouvido ou visto atentamente. Então Deus está atento na sua oração. Deus está atento na oração do justo, dos filhos de Deus. Apenas sejam sinceros, apenas desenvolvam o trabalho que Deus pediu para que vocês desenvolvessem. Que trabalho que é esse? É não fazer nada, é deixar Deus fazer, é deixar Deus agir. Vocês observam que quando Moisés diz: se eles perguntar quem me enviou, que eu direi a eles, Senhor? Deus diz: apenas diz que eu sou, te enviou. Apenas diz isso. E Deus deu sinais para Moisés, porque as pessoas precisavam ser atraídas, e as pessoas são atraídas através do sinal. E quando Deus faz o sinal através do profeta que atrai as pessoas, aí Deus dá a palavra, a mensagem através daquele homem. Deus muda. Nós mudamos a todo momento. Nós pensamos algo aqui e amanhã nós corrigimos aquilo. Porque aquele pensamento, o pensamento que nós temos hoje para nós é certo. Mas amanhã Deus nos dá um pouquinho mais de luz e nós temos que ter humildade para tirar aquilo e falar: eu não sabia. Mas como Deus está no controle, meu irmão, minha irmã, eu te peço perdão pelo que eu fiz. Amém? Então Deus tem visto atentamente o clamor dessas pessoas. E desceu, e Deus disse para Moisés: agora, pois vem e enviar-te-ei ao Egito. Então vocês sabem que existia alguém antes de Moisés para poder enviá-lo. Esse alguém que estava antes de Moisés, assim que Moisés saiu de cena, esse alguém que estava antes teve que impulsionar outra pessoa, que era Josué, filho de Nun, para poder introduzir as pessoas à promessa de Deus, ou na terra prometida. Irmãos, Israel, quando saiu do Egito, saíram 2 milhões de pessoas com Josué.
com Moisés. 2 milhões de pessoas. E daqueles 2 milhões de pessoas que saíram com Moisés, entraram apenas 2 pessoas. E aquelas pessoas que nasceram no meio do caminho. Porque esse povo perambulou 40 anos no deserto. E nesses 40 anos tiveram filhos, filhas, talvez netos. E esses que nasceram nessa caminhada que entraram na terra. Então, de 2 milhões que saíram com Moisés, morreram todos. Morreram todos no deserto. Mas por que morreu uma parte e aquela parte que saiu deles, que nasceu deles, entraram? Porque aqueles que saíram era semente. E aqueles que morreram, pereceram no deserto, era palha. E a semente não herda com a palha. A semente não herda. A semente entra e a palha fica. Deus não muda a maneira de trabalhar. Então, muitas vezes, numa família de 10 irmãos, talvez 5, 6, apenas um é a semente. Apenas um vai pegar aquilo que Deus está mostrando para ele, pegar aquilo que Deus está fazendo com que ele entenda e leva aquilo a sério. Leva aquilo no pé da letra, como dizem. Vive corretamente pela palavra de Deus. Por que vive? Porque é a semente. Por que os outros não levam a sério? Porque é palha. As pessoas elas estão interagindo com o mundo. Mas quando a semente ela entende o que Deus está fazendo para ela, automaticamente, por mais que seja pai, mãe, irmão, esposa, esposo, tio, tia, ele vai se separar daquelas pessoas. Porque ele entendeu o chamado que Deus tinha para ele. Ele descobriu, Deus fez com que ele entendesse a posição dele em Cristo. Amém? Então aqui onde nós lemos aqui que Deus usou Moisés. Isso foi no primeiro êxodo, tirou um povo, tudo que um profeta faz. Tudo que um profeta faz é tirar o povo do sistema. O profeta não faz outra coisa. E quando o profeta tira o povo do sistema, o Deus que tirou o povo do sistema através do profeta, continua com o ministério de ensino para introduzir o povo. Esse foi o trabalho de Deus em Moisés e Deus em Josué. O ministério de Deus é duplo. O ministério de Deus é duplo. E quando Deus terminou aqui, Deus precisava continuar com um outro êxodo, que é o segundo êxodo agora. E como que começou esse segundo êxodo? Através de quem foi esse segundo êxodo? O Dom Brian explica para nós, ele diz, o segundo êxodo veio e Deus se identificou no pilar de fogo com seu próprio Filho Jesus. E de fato, Deus entrou em seu Filho para refletir-se ao mundo. Então Deus entrou em seu Filho Jesus, Deus precisava ser visto, ser refletido, pregar o seu evangelho ao mundo. E Deus só pôde fazer isso através de Jesus. Agora, da mesma forma que Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, Deus estava usando o seu Filho Jesus para poder tirar esse povo de novo, um outro povo, de um outro Egito, de uma outra organização aqui. Observe, o segundo êxodo veio e Deus se identificou no pilar de fogo com o seu próprio Filho Jesus. E de fato, Deus entrou no seu Filho para refletir-se ao mundo. E quando Jesus saiu de cena, o que é que acontece depois que Deus se refletiu ao mundo? Como que Deus se refletiu ao mundo? Através da palavra, pregando a palavra através de seu Filho. E quando Deus tirou Jesus de cena, Deus foi embora? Não, Deus continuou. Mas continuou através de quem? O irmão Brian diz aqui, ó, mas o pilar de fogo
continuou em cena com o apóstolo Paulo. Então Paulo foi usado para posicionar o povo na promessa para aquela hora. Deus não muda. Vocês observam que a mesma maneira que Deus trabalhou com Moisés, tirou Moisés de cena, continuou através de Josué para introduzir as pessoas na terra prometida. E esse mesmo Deus, agora no segundo êxodo, esse mesmo Deus veio, se identificou no pilar de fogo e morou em seu filho para refletir-se, pregar o evangelho ao mundo. E da mesma forma que foi no primeiro êxodo com Moisés, Deus tirou Jesus de cena. Observa a cabeça daqueles unicistas como que está hoje. Deus tirou Jesus de cena e continuou com o apóstolo Paulo para introduzir o povo de novo na promessa dos dias de Paulo, na palavra daquela hora. Aí o Mombrana diz, finalmente vemos o terceiro êxodo, como os dois que o precedem, onde Deus desceu na forma do pilar de fogo, da mesma forma que foi nos dois êxodos, estamos dizendo. Onde Deus desceu na forma do pilar de fogo, e usou o profeta William Branham para liderar o povo, por um êxodo de um sistema religioso. Mas o mesmo pilar de fogo, depois que Deus tirou William Branham de cena, depois que Deus usou o William Branham para tirar o povo desse Egito moderno, dessas denominações, porque se vocês lembrarem o culto que foi pregado semana passada, que nós pregamos que Israel, enquanto estava no Egito, Israel ainda não era a igreja. Acredito que vocês se recordam. Ainda não era a igreja. Mas quando Israel saiu do Egito, ele se tornou a igreja. Vocês observam que quando Deus tirou Israel do Egito, que se tornou a igreja, todos aqueles que saíram, morreram todos. Morreram todos. Só entraram aqueles que saíram da igreja. Só entraram a semente na terra da promessa. E nesse tempo que você está vivendo hoje, o irmão Braz está dizendo que Deus usou um profeta para tirar as pessoas de um sistema religioso. Tudo que você vê hoje, todas as denominações que você vê hoje, são sistema religioso do mundo. Quando nós não conhecíamos a mensagem, quando nós não entendíamos a doutrina, quando estávamos no mundo aí fora, ainda não éramos a igreja. E quando Deus enviou o profeta que tirou você do sistema denominacional e trouxe você para a mensagem, você deixou de ser um povo, porque Deus visitou os gentios para tirar um povo para o seu nome. Então você deixou de ser um povo para ser a igreja. Então muitos que se tornaram a igreja se perderam justamente nesse terceiro êxodo. O terceiro êxodo, observa, no primeiro êxodo, Deus enviou um profeta. Amém? No segundo êxodo, Deus enviou um profeta que era seu filho. No terceiro êxodo, Deus enviou um profeta que é o William Branham. Agora eu vou mostrar para vocês aonde muitos da mensagem se perderam. Por que se perderam? Porque são palha. E a semente não era com a palha. Então esses que são palha, eles se perderam. Aonde se perderam? Vocês observam que quando você conversa com alguns pregadores da mensagem, eles dizem para você que a coluna de nuvem que está aqui, acho que está dando para vocês verem daí, essa coluna de nuvem que está aqui, eles dizem que ali foi quando Deus desceu em 1963. Se Deus desceu em 1963, então Deus desceu depois que o William Branham estava aqui.
Porque em 1933, o William Branham estava batizando no rio, quando a coluna de fogo desceu ali e cegou as pessoas ali no rio. Cegou as pessoas ali. E foi dito, assim como João Batista foi enviado para a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então você não pode dizer que Deus desceu agora, porque o profeta William Branham já foi enviado lá atrás. Então aqueles que estão dizendo que Deus desceu em 63, eles estão diante de um quadro, eles estão formando um quadro em suas mentes, porque não são semente, são palha. Eles estão formando um quadro em suas mentes que o William Branham enviou Deus nesse tempo final. Quando você diz que Deus desceu em 63, você está dizendo que Deus desceu depois que o profeta estava aqui. Observa o perigo que a palha está vivendo, que esse povo que se diz eleito estão vivendo. Mas como você é uma semente, você entende que Deus estava aqui antes que o William Branham começasse a trabalhar. Você tem que saber agora que quando o William Branham nasceu, já tinha um ser sobrenatural cuidando dele. Quando ele era criança, de apenas 7 anos, tinha um ser que falou com ele da árvore, dizendo, nunca bebas, nunca fumes, que eu tenho trabalho para você, para quando ficar mais velho. Esse era o Deus que enviou Moisés, que estava falando com o William Branham ali. Ou você pensa que é outra coisa? Ou você pensa que é um outro ser? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. A palavra de Deus não muda. Mas as pessoas, por não ser semente de Deus, apenas sabem que Deus enviou um profeta, mas não sabem essa diferença, eles dizem que Deus desceu em 63. E quando você afirma isso, você perdeu o que Deus está fazendo nesse tempo. Mas existe um povo escolhido de Deus, da mesma forma que tinha aqueles que aceitaram ser conduzidos por Josué lá no Antigo Testamento, da mesma forma que teve aqueles que foram conduzidos pelo apóstolo Paulo depois da saída de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ter um povo hoje que aceitará ser guiado pelo nosso Josué hoje, que é o Espírito Santo. Da mesma forma que houve semente, é somente a semente que pode ser guiada, é somente a semente que vai para o celeiro. A palha fica fora. 20 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que saíram, que eram palha, teve que ficar no deserto para que a semente pudesse sair e entrar na promessa de Deus. E lembre-se, William Branham disse, Josué é paralelo a Éfeso. Irmãos, se Josué e Éfeso são paralelos, são a mesma coisa. Se Josué e Éfeso é paralelo, o mesmo ministério que teve nos dias de Moisés, teve que estar nos dias de Paulo. O William Branham disse, agora nós estamos em uma era efesiana. Então, se é uma era efesiana, é a mesma coisa. Se são 3 êxodos e Deus não muda, da mesma forma que ele estava agindo no primeiro êxodo, ele agiu no segundo êxodo, está agindo nesse terceiro êxodo. Então você já sabe que o profeta saiu de cena. Se o profeta saiu de cena, o que estamos vivendo hoje? Você tem esse quadro aqui, então nossos irmãos, irmão Brian, irmão Jorge, irmão Liveio. Aí você olha e você não vê o rosto de William Branham ali. Você fala, poxa, mas está faltando o rosto do profeta. Não, não está faltando nada, está perfeito. O que você está vendo aqui é o que acontece depois da saída do profeta. Depois da saída do profeta, existe um ministério de ensino. Não adianta você querer olhar para Moisés, se você estivesse naquele tempo, olhar para Moisés se o ministério era de Josué. Moisés já tinha sido tirado de cena. Não adianta você querer olhar para Jesus, se Jesus já tinha sido tirado de cena. Agora você tinha que continuar o ministério do apóstolo Paulo. Que o mesmo Deus que guiou o povo através de Josué, estava guiando o povo através de Paulo. O mesmo Deus que começou um trabalho
trazendo a sua igreja para fora desse mundo religioso através do William Branham, teve que continuar hoje através do ministério de ensino, do ministério para introduzir o povo na palavra dele hoje. Deus disse: eu sou Deus e não mudo. Acredito que é Malaquias 3,6, eu sou Deus e não mudo. Se ele não muda, a palavra continua a mesma, o ensinamento continua o mesmo. Lembre-se, o irmão Branham disse: Josué é paralelo a Éfeso. E também disse que nós devemos ter outro Efésio. Se é assim, então ele estava dizendo que devemos ter outro ministério sobre o pilar de fogo, para posicionar o povo na promessa para esta, não para aquela, para esta hora. Agora, isso é totalmente uma afirmação, mas me acompanhe enquanto estudamos isso à frente. O irmão Brian ainda diz: havia um sistema, falando de Moisés, havia um sistema que prendia o povo em escravidão. O povo precisava ser liberto daquele sistema, mas era incapaz de fazer por si mesmo, e clamavam por Deus por ajuda. Então eles clamaram por Deus por ajuda, e Deus disse: eu tenho ouvido ou visto atentamente o clamor deles. Por isso, Moisés, eu desci antes de você, para enviar você para tirar eles de lá, e para instruir você o que você deve falar a eles. Primeiro êxodo, segundo êxodo, mesma coisa. Por isso que no segundo êxodo, quando você lê ou estuda a doutrina de Cristo, você entende o irmão Branham falando assim, o filho não podia fazer nada. A própria Bíblia diz isso. O próprio Jesus disse isso. O filho não podia fazer nada. Por quê? Porque aquele êxodo, aquele segundo êxodo, era Deus mesmo fazendo através do seu filho. Deus refletindo através do seu filho. E quando Deus tirou esse filho, que o filho não podia fazer nada, e tudo Deus fez através dele, Deus veio no apóstolo Paulo. Aí você diz: mas por que Deus não foi nos discípulos que estavam com Jesus? Porque as pessoas gostam de questionar. Deus veio no apóstolo Paulo para introduzir o povo agora. Da mesma forma que houve um Moisés que não podia fazer nada, Deus fez através dele. Aquele povo que estava seguindo Moisés também não podia fazer nada. Quando Moisés saiu de cena, eles continuaram sem fazer nada. E Deus teve que usar um homem para fazer através daquele homem, para guiar um povo que não podia fazer nada. Hoje o Ministério de Ensinamento está presente aqui, para guiar um povo que não pode fazer nada. Porque o povo espera em Deus. Esse povo eleito hoje, eles não fazem. Porque sabe que quem faz é o Pai. Eles aprenderam com o seu irmão chamado Jesus. O filho não pode fazer nada. Então os irmãos de Jesus também não podem fazer nada. Nesse terceiro êxodo, Deus enviou um profeta, tirou ele de cena e continuou através do ministério de ensino. Esse ministério de ensino só acaba com o arrebatamento. Vai deixar você pronto, selado, para que Deus possa tirar você daqui. Todo o carrapicho que um dia estava em você, através da lavagem da água pela palavra, essas coisas têm que te deixar. Essas coisas têm que ser limpas. E quando o vaso está limpo, Deus vem para poder tirar você desse mundo de pecado. Levar você para o milênio. Observe que Josué está aqui para nos introduzir no milênio ainda. Agora, todos nós sabemos que Deus teve um profeta em cena para cada um dos três êxodos, sobre o pilar de fogo. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que depois que o povo é tirado do sistema pelo profeta, vindicado com a mensagem, o pilar de fogo não vai embora. O pilar de fogo não vai embora quando o profeta sai de cena. Não. O que nós vemos pelas Escrituras é que
em cada êxodo, depois que Deus toma seu profeta, Deus permanece em cena. Para quê? Ele diz, e muda o ministério de saída para entrada. Você saiu, agora você precisa entrar. O profeta tira. Agora o ministério de ensino, o ministério de Josué vai introduzir você. Peraí, mas é um outro que está fazendo o serviço? Não, o serviço é de Deus. Você observa que quando Deus tira um homem, esse mesmo Deus continua. O mesmo Deus que começou a obra, ele tem que terminar. Deus não para de trabalhar. Os filhos de Deus, tudo que nós precisamos fazer, irmão, é não fazer. Parece como que eu vou dizer? Parece algo paradoxal. Você não tem que fazer nada. Simplesmente seja dirigido. Simplesmente o GPS chamado Espírito Santo está aqui. E o que está digitado ali? Qual que é o destino? Qual que é a estrada? Está escrito lá o próximo passo. Então, se você sabe para onde ele está te levando, se você sabe quem é que está te levando, você descansa. Você coloca o GPS no seu carro, você digita a rua que você vai, ou a cidade que você vai. Você não tem que pegar um outro trajeto, você tem que segui-lo. E observa que o GPS, ele sempre dá o melhor caminho para você. Esse GPS Espírito Santo, ele sempre vai te dar o caminho correto. Gente, não deixe esse GPS fora de suas vidas espiritual. Busca a Deus em todo momento. Deixe que Ele guie você. Deixe que do mesmo jeito que Ele guiou nossos irmãos lá no Egito, lá no deserto, que guiou nossos irmãos através do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que guiou o seu povo através do apóstolo Paulo, que guiou o seu povo através da mensagem que ele deixou através de William Branham. Agora ele está aqui para guiar seu povo através do ministério de ensino. Não tem uma outra forma de você sair desse sistema, se não for através do ministério provido por Deus. Deus tem provido para nós o maná do dia. Vocês observam que sempre houve aqueles que não contentavam com o que Deus fez. Quando caiu o maná do céu, vocês observam que as pessoas que comeram do maná foram os que ficaram. Quando saiu a água da rocha, os que tomaram da água foram os que ficaram. Quando abriu o Mar Vermelho, aqueles que atravessaram foram os que ficaram. Chegaram a atravessar o Mar Vermelho, mas não puderam prosseguir com a palavra. Amados, eles viram maravilhas. Observe que as pessoas viram hoje que Deus tem feito através do seu profeta. Muitos esperando William Branham ressuscitar. Vocês sabem disso. Muitos têm achado que William Branham é o próprio Jesus. William Branham disse: eu não vou permitir que vocês blasfemem isso. Deus não colocou seu nome em mim. Deus colocou seu nome em seu filho. Então, houve essas pessoas. Por que essas pessoas agiram dessa forma? Porque eram palha. Essas pessoas não podiam ser guiadas pelo GPS de Deus. Mas você pode. Por que você pode? Porque você é semente. A semente não herda com a palha. Da mesma forma que houve palha lá atrás, no primeiro êxodo, que aquela palha se perdeu, foi queimada, foi deixada no deserto. Houve palhas nos dias de Jesus. E era a mesma palha. Por que a mesma palha? Porque eles chegaram diante de Jesus e disseram: nossos pais comeram maná no deserto. Jesus disse: seus pais morreram todos. Se os pais de vocês morreram todos, vocês morrerão também, porque vocês são o mesmo tipo de palha que eles eram. Amém, amados? Então, tudo que eu tinha para dizer para vocês, para que vocês pudessem ouvir novamente, posso pedir para vocês, é que vocês ouçam novamente o que foi pregado aqui. Eu vou ouvir de novo. Se bem que nós já tínhamos falado sobre isso, né? Mas só que tem pessoas que precisam ouvir isso. Tem pessoas que ainda não chegou no mesmo entendimento que você tem. Tem pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez. Então, muitas vezes nós temos que ter cuidado com as pessoas. Temos que ter paciência com as pessoas.
Porque da mesma forma que são coisas novas para as pessoas, um dia essas coisas foram novas para nós também. Essas coisas foram novas para nós. E hoje, graças a Deus, pela paciência que Deus tem tido conosco, através desse ministério de ensino, através de sua palavra do dia, sabemos que Deus usou um profeta para nos trazer, para nos tirar do sistema religioso. Quando nós saímos de lá, nós passamos a ser a igreja. Agora esse mesmo Deus está aqui para fazer a mesma coisa. Tirar a semente da palha. Que todos vocês, eu creio que eu tenho pregado para a semente. Creio que tenho pregado para a semente. Irmão, se existe algo que está atrapalhando a vida espiritual de vocês, peça a Deus para que tire. O momento agora é de acerto. O momento agora é de conserto com Deus. O momento agora é de buscar mais a Deus. O momento agora é de descansar na palavra de Deus. Irmão, somente a semente descansará nisso. Não ligue para esses entretenimentos que o mundo oferece a vocês. A palha, ela vai se glorificar com essas coisas do mundo. A palha, tem pessoas, amados, que você olha no Face, não estou aqui para vigiar o que as pessoas postam. Longe de mim. Mas tem pessoas que você olha no Facebook dessas pessoas, você não imagina que essas pessoas são crentes, são cristãs, são da mensagem. As pessoas são envolvidas com política, vivem por um partido político, dedicam suas vidas à política, postando coisas de política. Eu não posso chamar essas pessoas de cristãs. Pode ser que amanhã elas se tornem cristãs, mas hoje eu não posso chamar essas pessoas de cristãs. Eu não posso dizer que essas pessoas são semente. Pode ser que a palha ainda está segurando, mas a semente precisa sair, porque a semente não herda uma palha. Amém, amados? Que Deus continue vos abençoando, que Deus acrescente a sabedoria de cada um de vocês, que nós possamos fazer morrer a nós mesmos. O maior dom e operação é o homem sair de cena, para que Deus possa guiar-nos. E Deus só pode guiar seus filhos através do ministério de ensino, através do nosso Josué desse último dia. Que Deus abençoe, que Deus dê uma semana abençoada a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo, hoje e sempre.